Olá pessoal, meu nome é Roberto Chu, sou da HSC Brasil, eu sou responsável pela parte de instrutoria e preparação de material de treinamento. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o protocolo SMTP, a parte de envio de e-mail. Já comentamos isso na aula passada, então vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Hoje vamos falar sobre a parte de estrutura da SMTP, introdução à parte de fraude de e-mail, para vocês terem uma noção de como é fácil fraudar um e-mail, a comunicação entre servidores usando o protocolo SMTP, um exemplo através do Telnet usando o comando de DOS. O que nós fizemos já na aula passada, né? Vamos fazer um rápido review. Falamos sobre o SMTP, um overview bem rápido sobre ele, os protocolos de leitura de e-mail, a parte de POP e MAP, e a rota percorrida pelo e-mail, que é a estação de trabalho do remetentes, passando pelo servidor, indo para a internet, batendo basicamente no DNS. DNS indica para onde que vai ser entregue, vai ser entregue no servidor de destinatário aqui, e na sequência, no final, por último, o usuário puxa esse e-mail através da estação de trabalho dele. Um pouco mais sobre o protocolo SMTP, que essa parte é importante para vocês pegarem. Ele é basicamente dividido em duas partes, o envelope e o body. O envelope são os dados onde que vai ter aquela parte que vai ser para onde que vai ser enviado o e-mail, quem está mandando e-mail e o dado do e-mail em si. O body, ele repete essas informações, só que ele é a parte editável, ou seja, você consegue mexer em qualquer coisa no body. Então, o mail from RCP2 é comunicação basicamente entre os servidores, a informação pertinente aos servidores. E no parte do body, ele, apesar de repetir essa informação do mail from RCP2, você consegue digitar. Então, quem nunca recebeu, por exemplo, aquele e-mail do Banco do Brasil, sei lá, um e-mail da Rússia, e fingindo ser do Banco do Brasil? Por quê? Ele conseguiu editar essa parte do body, onde tem o cabeçalho que repetiu o from, que é de indicação de onde está vindo o e-mail, a pessoa colocou lá @bb.com.br. Então no teu Outlook vai estar lá @bb.com.br. Então ele é separado no body, a parte de header, body e MIME-type. O header é, que eu falei, toda essa repetição dessa parte do envelope, só que editável. O body é a mensagem, texto em si, que você está mandando para outra ponta, e o MIME-type são todos os anexos. Lembrando que qualquer anexo é considerado qualquer coisa, por exemplo, uma imagem na assinatura é considerado como anexo. Ele não é só obrigatoriamente um anexo que você está colocando ali. Essa é a representação mais real em relação ao e-mail ao mundo físico. Então, a parte do envelope seria essa daqui da esquerda. O mail from é onde você colocaria quem que é o remetente. Ele não é editável, porque o correio tem que ler essa informação. O RCP2 é para quem que vai mandar, então a parte como está no envelope, ele também não é editável. Só que dentro dele, do e-mail, na parte do body, aí sim tem todo o conteúdo editável. Então basicamente você, como repete as informações aqui, apesar de ser repetidas, entre aspas, por ser editável, a pessoa pode editar o from, RCP2 também pode ser editado, o subject ele edita, e conteúdo também. Então toda essa parte é editável, só que essa parte, apesar de ser editável, ela é o que vai aparecer no cabeçalho do usuário quando ele abre no Outlook. O cabeçalho em si, nós vamos ver na sequência, ele não é visível para o usuário. Aqui um exemplo do e-mail, separando novamente em body, envelope e body. A parte e-mail from é de onde que está vindo o e-mail. Então o servidor vai verificar aqui, o e-mail from é do golpista@spammer.com. Só que o Outlook do usuário, ele vai abrir e-mail e vai verificar no from o financeiro. Então é possível você disfarçar e-mails fraudulentos mudando só essa linha aqui do from. E a pessoa vai receber achando que é do financeiro, sei lá, pedindo um adiantamento de viagem, alguma coisa assim. O SMTP segue um padrão internacional, que é o RFC 822, então não adianta você mandar um e-mail de forma diferente, que qualquer servidor de e-mail ou sistema de proteção de e-mail vai negar esse e-mail. Você tem que ter um cabeçalho, você vai ter que ter um body, vai ter que ter a parte do envelope, toda essa parte certinha. Aqui novamente indicando que o que pode ser alterado para a parte dos spammers e hackers é o body. No MLI, no Mail Inspector da nossa solução, você consegue facilmente visualizar a diferença do mail do envelope e do body. Aqui ele apresenta justamente esses dois para o usuário ou administrador da solução poder comparar se for necessário. Então você pode ver aqui, por exemplo, o D do envelope é diferente do D que aparece no body, que é do header. Então você pode ver que a pessoa que mandou esse e-mail mandou
Na verdade, esse usuário que mandou, só que disfarçou como um ARCAF, que aparece no Outlook do usuário. O cabeçalho desse mesmo e-mail, então o usuário dificilmente vai abrir esse cabeçalho para visualizar. Ele praticamente são raríssimos os usuários que conseguem que abrem cabeçalho e conseguem interpretar essas informações. Isso daí vem numa tripona de um TXT, basicamente. Então, basicamente, o que ele faz? Aqui está dizendo que o from é o que aparece no Outlook do usuário, e aqui em cima é o envelope. Então você pode ver que é diferente os dois. O SMTP, para estabelecer a comunicação, ele faz uma série de microtransações. Então, basicamente, quando você fecha manda um e-mail, você faz o quê? O servidor de origem com o servidor de destino, ele bate em comunicação na porta 25, já tinha comentado na aula passada isso. O servidor de destino retorna o código 220 e aí começa o comando de hello, retorna o código 250, dizendo que deu ok no hello, daí ele volta com os dados aqui, retorna o código 354 para começar o envio de dados, finaliza o envio de dados com o ponto final. Quando recebe o ponto final o servidor de destino, ele fecha a comunicação com o código 221, que deu um goodbye. Então bate 221, finaliza a comunicação. Inclusive, pode ver que tem várias microtransações, o ataque DDoS ele faz justamente uma das coisas que é cortar uma comunicação entre as pontas. Então ele simplesmente interrompe a comunicação, essa comunicação fica aberta até a outra ponta e abre novas comunicações, né, fazendo esse mesmo procedimento, e daí sobrecarrega o servidor com quantidade de comunicações abertas. O exemplo do comando telnet, exatamente as microtransações mostradas na slide anterior. Então a pessoa faz um telnet usando a porta 25 num servidor de destino. O servidor de destino retorna com código 220 e depois a pessoa começa a mandar hello, retorna o código 250. Pode ver, ó, toda vez que dá algum dado lá, retorna o código 250. Depois vai o código 354, a qual vai aos dados do e-mail repetidos e finaliza com o ponto final. Aqui é a mesma tela anterior, né? Só que a diferença é que você pode, se vocês pararem para reparar, o meio from é essa pessoa aqui, e no body a pessoa mudou o from para anyone. Então foi alterado essas informações. No Outlook do usuário, a princípio ele vai abrir, vai estar essa informação aqui como remetente, o anyone. Então é facilmente editável essa informação, você consegue fazer e-mails de fraudes sem fazer muita força. Como é formado o protocolo SMTP, um resumo dessa aula, é envelope e body, que é importante vocês pegarem essa parte, comunicação de servidores usando o protocolo SMTP, envio de e-mail usando o telnet, que foi passado agora há pouco, edição do remetente, então é fácil você mudar a parte do body, e alguns elementos aqui para a próxima aula. Nós vamos falar sobre um pouco da MDA, MOA, algumas nomenclaturas, né, e MTA, e a parte do DNS, que é muito usado para principalmente a parte no e-mail, a parte do MX, e alguns pacotes de segurança de dados. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, podem mandar e-mail para mim, roberto.chu@hsbrasil.com.br, ou entrar em contato através desses telefones. Muito obrigado pelo seu tempo.